Bom, as velocidades de rotação de disco, então, de áudio, né? Como começou isso tudo, né? Era o Graham Bell lá, Edison, eles trabalhavam com gravação de áudio e no final do século XIX eles inventaram cilindros para gravar áudio, né? Esse negócio de disco começou logo depois, cilindro não era muito prático, começou o disco e os discos naquela época tinham muitas velocidades de rotação para poder reproduzir. Não tinha padrão, né? Os discos até do Edison, os primeiros discos, chegavam a ter 80 RPM ou mais, né? E chegou a ter discos com mais que velocidade que essa. Mas em 1912, uma empresa chamada Gramophone Company, ele padronizou a velocidade em 78 RPM. Aqui você está vendo um disco de 78 rotações por minuto, isso que significa RPM, né? De 1930, embora, né, os primeiros tenham sido lançados aí no comecinho, mais no comecinho do século XX, 1912, né? Assim que a Gramophone Company lançou os discos de 78 rotações, acabou se tornando um padrão de fato na indústria. Todo mundo começou a seguir essa velocidade. E por que era tão alta a velocidade assim? É porque os discos na época eram feitos de um composto de goma laca abrasivo, né? É um tipo de material meio quebradiço, meio duro, né? E os sulcos tinham que ser largos, né? Porque era um material que não dá para trabalhar muito bem, não tinha uma tecnologia na época para fazer o suco mais fininho, o suco era longo, a reprodução não era tão boa assim, é meio ruidosa, né? Então tinha que ser nessa velocidade que os sucos eram longos e isso limitava os discos que tinham 12 polegadas de diâmetro, uns 30 centímetros, a no máximo 5 minutos de gravação em cada lado, né? E foram lançados também discos 78 rotações com 10 polegadas, com 3 minutos e meio por lado. Então mal dava para uma música, né? Nossa, que coisa. E esse padrão durou até o final da década de 50, né? Agora, o que aconteceu? Para trilha sonora de filmes, que começou a ter o cinema falado, né? No começo não era falado, mas começou a ser falado com trilha sonora, e para trilha sonora era pouco, porque tinha que durar pelo menos 11 minutos. Por quê? Para acompanhar o rolo de filme que tinha 1000 pés, ou seja, 300 metros de filme 35 milímetros, projetado a 24 frames por segundo. E essa era a duração do filme, do rolo de filme. Então tinha que bater a duração do disco da trilha sonora com o rolo de filme. Então eles tiveram que aumentar o tamanho do disco para 16 polegadas, que dava 40 centímetros, e reduzir a velocidade para 33 e 1/3. Aí sim conseguiu ter 11 minutos, né? E isso foi a ideia para o long play, que seria lançado um pouco depois, né? Mas ainda era de goma laca, né, os discos. Foi só na Segunda Guerra Mundial que começaram a fabricar discos com outro material mais prático, mais leve, mais maleável, menos quebradiço, que é o PVC. Cloreto de polivinila, se eu não me engano, né, Roberto? Cloreto de polivinila. Agora eu fui tá buscar longe essa memória. Está, não está, está, não está, está. Pois é, pelo menos a primeira vez que travou, eu fiquei rindo, né? Meu Deus. Então aí começou a lançar o disco de cloreto de polivinila, mas como é muito complicado a falar, o americano gosta de encurtar, ficou vinil, né? Que é um trechinho da palavra cloreto de polivinila. É um vinil, né? E o disco long play, né? De um tempo maior de duração, com essa velocidade já de 33 e 1/3, foi criado pela Columbia Records em 1948, nos tamanhos de 10 e 12 polegadas. Aqui está o famoso, né, LP que a gente conhece, de 12 polegadas, 30 centímetros de diâmetro, já na velocidade de 33 e 1/3, como a gente falou, já tinha sido lançado anos antes por causa da questão dos filmes, né? Só que a RCA Victor, concorrente da Columbia, não gostou muito da ideia de ter um padrão da concorrente e lançou uma versão própria de 7 polegadas com outra velocidade, 45 rotações por minuto, né, um pouquinho mais rápido, e com um furo central maior. Você vê que tem um furinho no meio aí para você colocar no toca-discos, nos jukebox? Pois é, a RCA Victor lançou um de 7 polegadas com esse buracão maior ali, que inclusive era melhor para colocar nos jukebox que tinham na época, né? Os mecanismos conseguiam tratar aí melhor. Tinha uma música só, cabia aí, né? Com 7 polegadas era uma música só, eram os famosos singles, né?
Tá. Que a gente chamava aqui de compacto, né? Compact disc, E só que aí como é que eu fazia para tocar esse disco com um buracão nos jukebox, nos players com um tamanho menor de furo? Lançaram esse adaptadorzinho do lado, né, de metal que encaixava no meio e tinha um furinho menor ali. E aí eu conseguia tocar esse disco não só nos toca-discos apropriados, né, para 45 rotações, mas também nos outros, né? E também lançaram, deixa eu ver se tem aqui, esse disco aqui que tinha um knockout assim, você podia picotar ali no meio e tirar e poder colocar no toca-disco com um padrão maior, né? Pois bem, esses padrões continuaram. 78, como eu falei, lá no década de 50 deixou de ser vendido, continuou 33 e 1/3 e 45, eventualmente o 33 e 1/3 tomou o mercado, né? E só que aí no final dos anos 70 chegou a fita cassete, mais alguns anos chegou o CD, e aí o LP começou a realmente afundar de vendas, mas recentemente, 2010 para cá, começou a ressurgir. A venda de vinil nos Estados Unidos, por exemplo, chegou agora em 2020 a 27 milhões de dólares, né? Então tem um crescimento bom, né? E estamos aí nesse panorama. E para ilustrar um pouquinho mais, eu tenho um toca-discos com um mecanismo que vai caindo os discos automaticamente ali. Então, você tinha uma série de discos para ouvir, você colocava os discos todos ali e ele ia caindo sozinho, né? Olha as velocidades ali embaixo. Esse tem 4, né? Olha. Tem alguns que tinha 16,5 também, além do 33 e 1/3. Né? Mas o que eu tinha em casa foi feito no começo da década de 50, né? E provavelmente, né? Porque tinha as 3 velocidades e tinha esse mecanismo de cair também os discos, né? Na casa do DJ também tinha um antigão aí, móvel, né? Tudo móveis gigantes, né? Feitos para serem toca-discos e rádios, né? E é isso. Eu tenho um comentário aí, uma curiosidade para falar. Diga. Bom, como eu tenho idade maior que a média do plano, uma idade mais avançada, tenho quase 60, tem uma banda que eu gostava muito quando eu era moleque, que era o Titãs. E tinha um disco do Titãs que, bom, uma curiosidade, não sei se ficou claro para a maior parte da audiência, mas esses discos tinham o lado A e o lado B. Né? Tanto que surgiu, né, se você era lado B, é que você era o cara mais alternativo, tal, tinha essa magia da época, tal, do lado B. Não era o comercial, né, o mais comercial. Eu tenho um lado B, o cara é meio diferente, né? Enfim. E tinha um disco de Titãs, eu não me lembro agora qual que era o disco, né? Mas quando terminava quando terminava o lado A, tinha uma musiquinha curta, uma música, era um pedaço, uma brincadeira, que falava, vira, 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 vira. Aí você virava o disco, punha, virou! Ele falava, virou. Era o único disco que eu vi que tinha. E aí no final, tinha um trecho meio assim, difícil de entender. O que era isso? Né? Aí você falava, será que os caras gravaram esse troço ao contrário? Aí você ia lá e começava a forçar a vitrola para girar ao contrário. Aí ela tinha uma música assim, você está estragando a sua vitrola. É muito... Aí não sei, eu tive CD disso aí, mas eu não lembro se no CD tinha essas partes, não sei. Mas essas partes doidas aí, normalmente era mais LP mesmo, né? Não sei se eles mantiveram no CD ou tiraram, enfim, mas é curiosidade. Eu ainda vou voltar no assunto, minha segunda história de hoje também vai mostrar um LP aí, mas a história não é sobre LPs, mas vou mostrar um compacto. Legal. Tem um lado B. Agora, não sei se você consegue visualizar aí, Marcelo, eu mandei aí no seu WhatsApp uma foto, eu não vou saber te dizer que foi roubada essa foto, de um aumento significativo aí nas ranhuras de um disco, dá para ver a agulha na ranhura de um disco. Aí você chegou a ver essa foto? Mandei no seu WhatsApp. Vou pegar aqui. Se conseguir depois colocar aí, são duas fotos bem interessantes, aí elas estão coladas.
Uhum. Ah, legal. Eu vou pegar essa daqui e vou colocar já aqui. Pô, e eu perdi o começo do programa aí, era dia de saudar um monte de gente aí. Agora tá, você aproveita e salda Aproveita. agora. Deixa eu só apresentar essa foto aí que você mandou. Que Eu está achei dentro do seu legal. assunto, né? Uhum. Daí você... Eu não sei quantas vezes aumenta esse zoom que mostra essa foto aí, mas ela é uma foto bem legal. Lá vai. Já vamos colocar a foto aí. Essa aí, né? Essa daí, olha que interessante. Nossa, do canal direito e canal esquerdo, é estéreo. Não é legal a agulha Olha. pegando o canal direito e o canal esquerdo? Eu não tinha Que louco, hein? ideia. Então era estéreo, então, putz. Que louco, hein? Que legal, né? Justamente essas ranhuras tinham que ser maiores no material de laca, né? Que ele não tinha uma qualidade muito boa, não tinha as agulhas aí não eram de cristal, pequenininho, né? Por isso que tinha que ser trilhas maiores e velocidades maiores de reprodução, discos maiores, né? E agora consegue ser mais compacto, né? Olha só que louco, hein? Muito interessante, cara. Eu achei essa foto bastante ilustrativa. Eu falei, um dia ela ainda vai ter serventia. O Marcelo começou a falar, eu falei, nossa senhora, fui catar no meu celular a foto. Ah, bacana, bacana. Eu tinha visto há algum tempo atrás, mas nem lembrava dessa foto aí.